Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2, quarto e quinto ano da nossa rede municipal de ensino. Tudo bem, Pró Maria Tereza? Como vai, Carol? A nossa aula é de matemática, hein? Pró, qual é o assunto dessa aula? Carol, a gente vai encerrar o ciclo de revisões e hoje a aula é muito importante, fração. Fração. Tenho certeza que vocês vão precisar anotar algumas coisas, então já sabe a dica, né? Pega o caderno, fica no ambiente silencioso e se concentre, porque a aula começa agora. Bom, como eu adiantei, fração hoje é a nossa aula. Mas o que é que nas avaliações estão pedindo para os alunos resolverem, encontrarem? Nós vamos hoje trabalhar com a fração e suas representações de significado. Sim, a fração não tem somente um significado, ela vai ter diversos. Mas antes da gente falar quais são esses significados, quais são essas representações de fração, eu vou trazer o conceito. Fração é a divisão de um número inteiro em suas partes iguais. Vamos pensar assim, esqueçam essa parte conceitual. Vamos imaginar que esse número inteiro é uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate ela é dividida em pedaços, não é isso? Nos tabletes. E os tabletes têm todos o mesmo tamanho, não é verdade? Então, imaginem aqui no meu quadro essa barra de chocolate. Então, o meu número inteiro é a minha barra. E esse número inteiro aqui que eu tenho, quantos são? 12. Eu tenho 12 pedaços. Exatamente. Agora, eu vou dividir. A fração, ela é uma divisão. É a divisão de um inteiro. Sim, eu vou dar a Carol 3 pedacinhos só. A Carol vai receber 3 pedaços. A Carol está recebendo 3 partes. 3 partes de uma divisão igualitária, né? Todo o meu chocolate foi partido igualmente. Então, como eu dei apenas a Carol 3 partes, então eu dei 3 partes de um total. Olha aí, vê se agora não elucidou, clareou melhor a sua ideia sobre fração. Então, vamos sempre pensar que a fração é a divisão de um número inteiro, de algo que está inteiro, partido, né? Partido em partes iguais. E como é que a fração está expressa? A gente vivencia essa fração no nosso cotidiano. No nosso cotidiano, nós vamos utilizar na culinária, sim, nos jornais, nas estatísticas. Isso mesmo, numa pesquisa, nós vamos encontrar a fração. Nós vivenciamos a fração no nosso cotidiano. Por exemplo, para essa receita de massa de pizza, observa bem esses 3 ingredientes. 1/4 de xícara de óleo. 1/4 de óleo. 3/4 de farinha de trigo. E 2 xícaras e meia de chá de água morna. Então, imaginem que nós estamos pegando uma xícara, olha a minha xícara, e nós vamos dividir o todo dela são 4 partes. E eu vou dividir essa xícara em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Para o óleo, eu só vou usar uma dessas partes. Não é uma xícara toda. Eu só estou usando uma parte das 4 que foram divididas a minha xícara. Então, o óleo só vai ser dividido em uma parte. Então, por isso que é 1/4 de xícara de óleo. O outro, né, que foi a farinha de trigo, utilizou 3 partes. Então, 3 partes. Essa é a representação da farinha de trigo. E a xícara de água morna, Pró? A xícara de água morna já é diferente, porque a parte, né, o todo só está dividido em 2 partes. Observa bem o número que está embaixo. Então, imagina aqui a minha xícara
e eu só vou dividi-la em duas partes. Olha só, uma parte, duas partes. E para a água morna, eu só vou usar uma dessas partes. Se eu estou usando uma dessas partes, um meio, posso dizer que é a mesma coisa de metade. Correto? Viram como nós utilizamos no nosso dia a dia? Não precisamos de um copo medidor, né? Para ver um terço, um quarto, 3/4. A gente pode fazer essa divisão, ó, visualmente. Olha outra vivência do nosso cotidiano. No jornal, e essa é uma informação verídica, 2/3 dos alunos de 15 anos no Brasil não entendem fração. E lá na nossa notícia, ele dizia que é 2/3 de 20 mil estudantes. 2/3 de 20 mil estudantes. Essa conta aqui, aproximadamente, nós vamos ter uma quantidade de 13.400 estudantes. É um número bastante alto, mas eu sei que os alunos da Pro Teresa não vão entrar nessa estatística, tá certo? Então vem comigo. Nós vamos agora entender como a gente quais são as formas de representar a fração. Imaginem que a minha régua tem uma medida de 20 centímetros. Ela vai ser o meu todo, exatamente. Olha aqui no quadro, a minha reta é a minha régua, ela vai do número 0 ao número 20. São 20 centímetros de régua, certo? E o meu lápis amarelo e preto, ele está ocupando que parte? Ouviu bem? Que parte esse lápis preto está ocupando da minha reta? Ele está ocupando até a 12ª parte. Ele ocupou 12 centímetros. Então, se eu tenho o meu todo são 20 centímetros e a minha parte são os meus 12 centímetros. Então, é correto dizer que essa fração está representada por 12 20avos. Então, eu tenho um segundo exemplo agora. A mesma reta, certo? A minha mesma régua, com a mesma medida, só que agora o meu lápis, ele tem um tamanho um pouco maior. E o meu lápis está ocupando uma parte maior da minha régua. Ele está ocupando quanto? 15 centímetros. Então, é correto dizer que eu vou representar essa fração 15 20avos. A porção, a parte ocupada por esse lápis na minha régua corresponde a 15 20avos. Vamos ao primeiro desafio? Já que a gente conseguiu entender, né, conceituar essa fração, Marli comprou uma pizza grande, dividiu-a em partes iguais e comeu alguns pedaços. Veja na figura abaixo o que sobrou dessa pizza. Vem comigo, eu vou tentar representar essa pizza da Marli aqui no quadro. Eu tenho uma pizza, ela é redonda e ela está dividida em quantos pedaços? Contou aí na sua telinha? Ela está dividida em 8 pedaços. Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É correto afirmar, então, que a minha fração vai ser o meu todo sempre vai estar representado embaixo, ok? O todo. E a parte que foi comida, foram quantas partes? Uma parte, 2 partes, 3 partes. 3 partes foram comidas, ok? Então,
Vamos ver o que é que a questão está pedindo? 3 partes comidas, eu quero saber qual é a fração que representa os pedaços de pizza que a Marli comeu em relação à pizza toda. Se eu já tenho 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços que foram comidos, significa dizer que eu tenho 3 partes. 3 partes que foram comidas do todo. Certo? Então, nós encontramos essa resposta ali no quadro? Sim. Letra A. 3/8 é a fração que corresponde à parte comida do todo. Eu vou deixar aqui no quadro esse esquema. A fração nós representamos como sendo a divisão de um todo em partes iguais. Certo? Olha agora os significados diferentes de fração que nós vamos encontrar. Parte todo, razão, operador multiplicativo, quociente e medida. Pró, é necessário gravar tudo na minha cabeça de todos esses significados? Será que nas questões vai me pedir qual é o significado dessas frações? Não, não é necessário. Estou dizendo quais são apenas os significados. Nas questões, vão nos ser pedidas apenas que você represente essas frações em seus significados. Por exemplo, a Pró já deu a ideia de que a parte, ela se chama numerador. A parte de cima da fração é o nosso numerador, é a quantidade de partes em que foi dividida o todo, o inteiro. E a parte embaixo do traço, lembrando que esse traço é o nosso traço da divisão, sim, porque a fração é uma representação da divisão. Então, esse todo é o nosso denominador. Denominador. O nosso denominador é o nosso todo. Isso mesmo. Então, vamos sempre lembrar. Parte é um numerador. É o número que fica em cima. É a quantidade de vezes as partes que foram divididas no nosso todo. E esse traço representa a operação da divisão. Fácil, né? Pegou fácil. Então, vamos aos exercícios? Uma sequência de atividade aí, para nenhum aluno da Pró Teresa sair como estatística. Observe o retângulo abaixo. Que fração representa a parte pintada desse retângulo? Vamos observar bem? Nós temos um retângulo, que é o nosso todo. E esse todo está dividido em quantas partes exatamente iguais? Já contou? 4. Estão divididos em 4 em cima, na linha de cima, e 4 na linha de baixo. Total, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, a parte pintada nesse retângulo ocupa 3 porções. Se eu seguir esse esquema daqui que eu deixei na sua telinha, o nosso todo tem quantas partes? 8. O nosso todo tem 8 partes. 8 partes. E quantas partes estão pintadas desse todo? Apenas 3. Certo? Então, a resposta correta para essa alternativa é 3/8. Será que nós encontramos? Muito bem. Se a gente não encontrar, significa que a gente errou na resposta, tá? Vamos a uma próxima figura? A figura abaixo representa uma figura dividida em partes iguais. A parte pintada de preto corresponde a que fração da figura? Vamos lá. Eu tenho aqui, será que a Pró vai conseguir desenhar? Vamos tentar. Essa parte dessa figura, olha as diagonais. Opa, show de bola!
Quantas partes estão pintadas nessa figura? Apenas 2. E vocês já conseguiram identificar quantas partes tem esse todo? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seguindo o nosso esquema, o nosso todo tem 6 partes. E em quantas partes essa figura foi pintada? Apenas 2. Olha o nosso esquema, o nosso numerador. Então, nós temos aqui a fração 2/6. Resposta na letra C. Agora, uma outra situação, problema ainda utilizando figuras. Nas figuras abaixo, as áreas escuras são partes tiradas do inteiro. A parte escura, que equivale aos 3/5 tirados do inteiro presta atenção, antes de eu ir com tanto afã de resolver a questão, eu preciso me atentar às informações. O problema quer que nós encontremos a figura que representa 3/5. Nós vamos resolver todas as figuras que tem nessa questão. Na letra A, observa aí na sua tela. Primeiro vamos lembrar do todo, do denominador. No todo dessa fração, nós temos quantas partes? 8 partes. E quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 partes de 8. É a nossa resposta? Não, muito bem. Letra B. É a mesma divisão da letra A. Isso mesmo, então eu sei que eu tenho 8 partes iguais. E quantas partes foram pintadas? A letra B, 3 partes, que é o nosso numerador. 3/8. Também não é a nossa resposta do problema. Letra C. Nós temos uma figura que já está com uma divisão diferente. Então, nós temos uma figura dividida em quantas partes? Qual é o todo? Está dividida em 5 partes. Opa, acho que já estamos chegando lá. E quantas partes foram pintadas? 3. 3 partes é o nosso numerador. 3/5. Já achei a resposta. Acabei por aqui? Calma, precisamos resolver a letra D, tá certo? Pode ser que ache algum problema? Vamos conferir a nossa resposta? Letra D é a mesma divisão da figura da letra C. Nós temos 5 partes, porém nós temos apenas 2 partes pintadas. Então, conferindo a nossa resposta correta, é a letra C. 3/5 é a figura que representa, corretamente a pergunta para o nosso problema. Mas, por que eu fiz isso? Porque vocês podem se confundir. Exatamente, vocês podem, por exemplo, na letra B, terem pensado em 3 partes pintadas e terem deixado de fora essas partes que foram pintadas e contar apenas as que não estão pintadas. E aí você encontraria na letra B justamente 3/5. Então, cuidado, faz esse esquema, escreve esse esquema na sua prova, na sua atividade, na sua avaliação. A fração é a parte sobre o todo, que aí você não vai se esquecer, tá certo? Vamos agora a uma nova situação, problema ainda encontrando figuras. Prova da cidade 2009. Ana fez uma torta de chocolate. A torta foi dividida em 12 pedaços iguais. Ela deu 7 pedaços para a sua vizinha e ficou com o restante. Que fração do total representa os pedaços de torta que restaram para Ana? Imaginem que essa minha torta é retangular. Ela está dividida em 12 partes, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes é o nosso todo. Quantas partes a Ana deu para a sua vizinha? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 partes a Ana deu. Qual é a fração do total que restaram para a Ana? Que restou foram essas aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Resposta para o nosso problema, 5/12. Certo? Vocês, cuidado, essa foi quase uma pegadinha. Imagina se eu represento 7/12. Se foi 7/12, seria a representação do pedaço que Ana deu para a vizinha. Vamos a uma nova situação problema? De 10 maçãs vermelhas, 6 são verdes e as outras são vermelhas. Considerando o conjunto dessas maçãs, que fração representam as maçãs vermelhas? Adoro desenhar. Se a gente não consegue compreender às vezes por meio dos números, vamos para o desenho. Então, eu imagino que eu tenho 10 maçãs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessas 10, 6 são verdes. 6 maçãs são verdes. Opa, coloquei uma a mais. Agora, 6 são verdes e as outras são vermelhas. Quantas maçãs, que representam a porção de maçãs vermelhas? Eu tenho 4, mas o meu todo tem quanto? O meu total tenho 10. Então, qual é a fração que representam as maçãs vermelhas? Lembrando o meu todo, o meu total de maçãs são 10, mas a parte que representam apenas as maçãs vermelhas são 4. Resposta está na letra B. Vamos agora para uma bolinha. Luan possui 9 bolas, das quais apenas 6 são brancas. A razão que representa a relação entre a quantidade de bolas brancas e a quantidade total é... Será que eu preciso saber identificar quais são as outras bolas de Luan? Não. Ele só disse que são bolas, bolas brancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dessas 9, apenas 6 são brancas. 6 bolas brancas. Então, qual é a relação entre essas bolas brancas e a quantidade total? Nós temos o total, que são 9, e 6, que é a quantidade de partes das bolas brancas. Cuidado com a pergunta do problema. Resposta correta na letra A. Agora eu vou trazer para vocês uma situação em que a fração tem o significado de operador multiplicativo. Quando envolve essa operação, nós vamos realizar uma multiplicação com a fração, ok? E para essa questão também nós vamos utilizar a reta numérica. João está participando de uma corrida de bicicletas, na qual o percurso total da prova é de 45 quilômetros. Ele já percorreu 1/3 deste percurso. Isso significa que ele já percorreu quantos quilômetros? Pois bem, aqui no quadro a gente tem uma reta. 0 a 45 quilômetros é o total do nosso percurso, é o nosso todo. Só que esse percurso está dividido em 3 partes. Como é que você sabe disso, Pro? Porque ele disse 1/3. Significa que 3 partes é o nosso todo. Uma parte, 2 partes. Então, vou chamar de parte A, parte B e parte C. Se ele já percorreu 1/3, significa que o João já percorreu apenas esse caminho da letra A, certo? Então, aqui corresponde a 1/3. 1/3, ok? Deixa eu corrigir aqui. 1/3. E como é que eu vou fazer essa questão? Pro, eu posso dividir 45 dividido por 3. Sim, porque eu tenho 45 quilômetros, que é o meu total,
dividido em 3 partes. Vamos lá? 45 dividido por 3, a dezena primeiro, que é a ordem superior. 4 dividido por 3, 1 vezes 3, 3. Menos 4, sobra 1. 4 menos 3, 1. Vou descer o algarismo da ordem da unidade. 5. Qual número multiplicado por 3 corresponde ao valor de 15? 5. 5 vezes 3, 15. Menos 15, não nos sobra nada. Então, cada pedaço corresponde a 15 quilômetros. Então, A é igual a 15, B é igual a 15 e C é igual a 15. Mas Pro, a senhora disse que era um operador multiplicativo e que a gente iria fazer uma multiplicação. Na conta dessa situação problema, nós iríamos multiplicar a fração 1/3 vezes 45. Embaixo do numerador 45, aqui embaixo tem 1. E por isso a gente não escreve esse denominador 1. Então, 1 vezes 45, 45. Agora nós vamos multiplicar os denominadores, essa parte de baixo. 3 vezes 1, 3. Então, ficou novamente uma divisão, certo? Então, a alternativa correta, se João percorreu apenas 1/3, 1/3 corresponde a 15 quilômetros. Resposta correta na letra D. Agora eu vou trazer para vocês uma outra situação multiplicativa. Sara fez um bolo para seus filhos e o repartiu em 24 pedaços iguais. João comeu 3 pedaços. Pedro comeu 4. Marta comeu 5. E Jorge não comeu nenhum pedaço. Que parte do bolo foi consumida? Bom, eu sei que o meu todo são 24. 24 é o meu bolo todo. Mas eu tenho João, que comeu 3 pedaços. Pedro, que comeu 4 pedaços. Marta, que comeu 5 pedaços. E Jorge, que não comeu nenhum pedaço. Qual o total de partes que foi comido aqui? 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 0, apenas 12. Então, o bolo foi comido em 12 partes. 12 partes sobre o meu total, que são 24. Encontramos a resposta. Já? Não. Olha o que a gente vai precisar fazer. Vamos precisar simplificar essa fração. Sim, nós vamos reduzir esse numerador e o denominador ao mesmo divisor. O mesmo divisor para o numerador e para o denominador, tá certo? Então, eu sei que o número 2, 12, é dividido por 2. E o número 24 também é divisível por 2. 12 dividido por 2, 6. 24 dividido por 2, 12. Encontrei a resposta? Ainda não. Vou ter que simplificar mais uma vez. 6 dividido por 2 dá 3. 12 também dividido por 2 dá 6. É o mesmo divisor. Acabei por aí, encontrei resposta? Também não. Eu ainda vou utilizar um outro multiplicador, um outro divisor, que vai ser o próprio número 3, porque esse numerador e o denominador são divisíveis por ele. Então, 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Encontrei resposta agora? Sim, 1/2. Agora, essa é a nossa fração irredutível, que a gente não consegue mais reduzir, tá certo? Então, nós fizemos o quê? Dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo divisor. Agora, Pro, eu poderia ter pego
12 24avos e dividido, sabe por quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Isso mesmo, eu poderia ter dividido diretamente 12 dividido por 12 e 24 dividido por 12, que daria 1/2. E vou deixar para vocês uma linda mensagem. A coragem está um passo à frente do medo. Coleman Young.